Em 1938, Franklin Delano Roosevelt comandava os Estados Unidos. Seu salário era de US$ 75.000 por ano. E essa garota adorável das comédias românticas, apenas sorrindo para a câmera, faturou quase R$ 500.000. Claudette Colbert não era uma atriz. Ela era uma ditadora impiedosa e calculista da Era de Ouro. Fazia os estúdios destruírem cenários que custavam milhares de dólares, porque tinha pânico de mostrar o lado direito do rosto. Chantageava produtores com cachês astronômicos e abandonava o set pontualmente às 5 da tarde, mesmo que a cena não estivesse terminada, levando grandes diretores à loucura. Hoje, vamos arrancar a máscara da mulher mais calculista de Hollywood e descobrir como o medo da pobreza a fez extirpar toda a humanidade de si mesma para se tornar absolutamente invulnerável. Você provavelmente se lembra dela como a garota adorável das comédias românticas, ou como a majestosa Cleópatra, banhando-se em leite. A história do cinema a recorda como uma estrela leve e sortuda, para quem tudo vinha fácil. Isso é mentira. A realidade é que Claudette Colbert foi a estrategista mais fria e calculista da Era de Ouro. Em uma indústria que triturava mulheres, transformando-as em sombras de si mesmas, como Judy Garland, ou prisioneiras de sua própria imagem, como Marilyn Monroe, Colbert fez o impossível. Ela decifrou o código do sistema. Ela provou que a forma mais perigosa de liberdade não é a rebelião, é a autonomia total, entediante, calculada matematicamente. Neste episódio, vamos dissecar a anatomia desse controle. Por que ela exigia que o dia de filmagem terminasse exatamente às 5 da tarde, mesmo que a cena não estivesse concluída? Como transformou seus complexos em uma marca multimilionária, obrigando o mundo a vê-la apenas de um lado? E qual preço terrível ela teve que pagar por essa segurança, escolhendo viver em uma gaiola dourada, onde não há espaço para a espontaneidade? Esta não é uma história sobre cinema. É um manual de sobrevivência em um mundo de homens, escrito por uma mulher que se recusou a ser vítima. Ato 1. Anomalia financeira. Para entender o fenômeno de Claudette Colbert, é preciso primeiro descartar o mito romântico da Era de Ouro de Hollywood. Estamos acostumados a pensar nesse período como uma época de glamour, cortinas de veludo e champanhe sem fim. Na realidade, era um sistema rígido, quase feudal. Os estúdios possuíam os atores por completo, como cavalos de corrida. Os chefões decidiam o que você comia, com quem dormia, a cor do seu cabelo e, principalmente, quanto você valia. As mulheres estavam no degrau mais baixo dessa cadeia alimentar. Suas carreiras duravam até a primeira ruga, e seus cachês eram apenas uma sombra do que seus colegas homens recebiam. E foi nesse cenário que surgiu Claudette Colbert. Ela não apenas quebrou essa hierarquia, ela a humilhou. Vamos aos números frios, porque é nos registros contábeis que se esconde a verdadeira dimensão de seu poder. Em 1938, o Ministério das Finanças dos Estados Unidos publicou uma lista dos cidadãos mais bem pagos do país. Foi um choque para uma nação exausta pela Grande Depressão. Naquele ano, Franklin Delano Roosevelt, o homem que segurava a maleta nuclear e o destino do mundo, ganhou US$ 75.000. Clark Gable, o rei de Hollywood, ídolo de milhões, recebeu US$ 272.000. E Claudette Colbert, essa mulher diminuta com charme francês, declarou uma renda de US$ 426.944. Pense nisso. Ela ganhava quase 6 vezes mais que o presidente dos Estados Unidos. Mas não era só sobre a quantia. Para Colbert, o dinheiro não era um instrumento de luxo. Ela não comprava iates nem construía castelos ao estilo Cidadão Kane. O dinheiro era sua muralha. Em Hollywood daquela época, dinheiro significava apenas uma coisa: o direito de dizer não. E Claudette Colbert elevou esse direito ao absoluto. Ela transformou seus contratos em campos minados para os produtores.
Enquanto outras atrizes lutavam por liberdade criativa ou papéis profundos, Colbert lutava por cláusulas contratuais em letras miúdas. O exemplo mais famoso e emblemático de sua tirania era a lendária cláusula sobre o horário de trabalho. Em seu contrato, estava escrito em preto e branco: Miss Colbert deixa o set exatamente às 17 horas em ponto. Isso não era um desejo. Era uma lei da física. Imagine uma filmagem tensa de um filme do nível de Cleópatra ou Aconteceu Naquela Noite. Uma enorme equipe trabalhando, centenas de figurantes, luzes ajustadas, o diretor no ritmo certo, emoções à flor da pele. E então, o ponteiro do relógio toca o 5. Claudette Colbert, mesmo que estivesse no meio de uma frase ou no centro de uma cena complexa, simplesmente parava. Ela não fazia escândalos, não pedia desculpas. Ela sorria seu sorriso educado característico, dizia: "Até amanhã, cavalheiros." Virava-se e ia para o camarim. Diretores ficavam furiosos. Produtores arrancavam os cabelos, calculando as perdas pelo tempo parado. O grande Frank Capra, ao filmá-la, estava pronto para quebrar a câmera de frustração. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ousava detê-la. Por quê? Porque ela sabia o segredo principal do poder. Se você é insubstituível, seus caprichos viram regras. Ela entendia que o estúdio ganhava milhões com seu nome. E ela exigia sua parte não apenas em dólares, mas também em unidade de tempo. Essa cláusula das 5 horas era um golpe psicológico genial. Ela lembrava a todos os homens no set todos os dias: vocês podem comandar as luzes, as câmeras e os figurantes, mas vocês não me possuem. Meu tempo pertence a mim. Era uma forma de controle inacessível, até mesmo aos homens mais influentes da época. Colbert provou que a verdadeira autonomia em Hollywood não se mede pelo número de Oscars na prateleira, mas pela capacidade de se levantar e ir embora quando você quiser. Ela criou um precedente, uma mulher de negócios que via a arte do cinema como uma transação. Eu vendo a vocês minha imagem. Era como se dissesse a cada contrato: mas minha alma, meus nervos e minhas noites não estão à venda. Foi essa invulnerabilidade financeira que lhe permitiu dar o próximo passo, que parece loucura para qualquer atriz sonhando com a fama. Ela transformou o papel principal de sua vida, aquele que lhe trouxe a imortalidade, em um ato de sabotagem descarada. Ato 2. Vitória pelo desprezo. Abra qualquer livro de história do cinema e lá estará escrito que o filme Aconteceu Naquela Noite é um absoluto clássico. Foi o primeiro a conquistar os 5 principais Oscars: melhor filme, melhor roteiro, melhor direção, melhor ator e melhor atriz. Para o público, é o padrão ouro das comédias românticas. Uma história leve e brilhante de amor entre uma herdeira fugitiva e um repórter cínico. Mas para Claudette Colbert, esse filme não foi um triunfo. Foi um castigo, um exílio, um ato de humilhação que ela decidiu transformar na greve mais cara da história de Hollywood. Para entender o contexto, é preciso lembrar da hierarquia dos estúdios dos anos 30. Colbert era a rainha da Paramount, um lugar de glamour, sofisticação e grandes orçamentos. Já o filme em questão foi produzido pela Columbia Pictures. Na época, a Columbia era vista como um parente pobre, um estúdio de segunda linha, comandado pelo rude e despótico Harry Cohn. Para uma estrela do calibre de Colbert, ser emprestada a tal estúdio era como se um chefe de um restaurante estrelado pelo Michelin fosse mandado fritar hambúrgueres em uma lanchonete de beira de estrada. Além disso, o diretor era Frank Capra. Colbert já havia trabalhado com ele no início de sua carreira e jurou nunca mais colaborar com aquele homem. Por isso, quando lhe ofereceram o papel de Ellie Andrews, sua primeira reação foi uma recusa categórica. Mas o sistema de estúdios não entendia a palavra não. O contrato a obrigava a atuar.
E então Colbert decidiu arriscar tudo. Ela resolveu impor condições que fariam o estúdio desistir dela. Era a clássica estratégia da pílula envenenada. Ela disse aos produtores: "Tudo bem, eu faço, mas com duas condições. Primeiro, vocês dobram o meu cachê para US$ 50.000. Segundo, as filmagens devem terminar em exatamente 4 semanas, pois já comprei passagens para as férias e não vou mudar meus planos." US$ 50.000 por 4 semanas de trabalho, em 1934, era uma quantia astronômica, ousada, impossível. Era extorsão. Colbert tinha certeza de que Harry Cohn a mandaria para o inferno. Mas, para seu horror, Cohn concordou. Colbert caiu na armadilha de sua própria ganância. Teve que ir ao set de filmagem. E passou todo o processo de filmagem com uma expressão de profundo desprezo no rosto. Reclamava de tudo, do roteiro, do parceiro Clark Gable, das condições, do diretor. Após o término das filmagens, disse a amigos uma frase que entrou para a história: "Acabei de atuar no pior filme do mundo." E é aqui que ocorre o verdadeiro milagre. Foi justamente esse desprezo que tornou o filme grandioso. A trama do filme gira em torno de uma herdeira mimada e rica que se vê no mundo real, em ônibus sujos, motéis baratos, sem dinheiro e conforto. Colbert não precisava atuar irritação. Não precisava fingir o desdém de uma aristocrata forçada a lidar com plebeus. Ela vivia isso na realidade. Cada olhar seu, cheio de desprezo pelas dificuldades, era autêntico. Sua química com Clark Gable não se baseava na romantização, mas no genuíno atrito de duas personalidades fortes, presas em um espaço apertado. O público viu na tela não uma heroína açucarada, mas uma mulher real que defendia seus limites. A culminação desse paradoxo foi a cerimônia do Oscar de 35. Colbert nem planejava ir à cerimônia. Estava tão certa do fracasso do filme e o desprezava tanto que no dia da premiação estava na estação de trem, vestida para viajar, pronta para finalmente sair de férias. Representantes do estúdio literalmente a interceptaram antes da partida do trem. Ela foi levada à cerimônia quase à força. Não estava em um vestido de gala. Usava um simples e elegante conjunto de viagem. Subiu ao palco, pegou a estatueta, fez um dos discursos mais curtos da história, sorriu rapidamente e voltou imediatamente para a estação para pegar o trem. Nesse gesto estava toda a sua essência. Ela recebeu a maior honraria da indústria justamente porque demonstrou total indiferença a ela. Ela venceu porque não tinha medo de perder. Esse Oscar não se tornou um símbolo de reconhecimento de seu talento, mas um monumento à sua autonomia. Ela provou que é possível odiar seu trabalho, fazê-lo apenas por dinheiro, impor ultimatos e, ainda assim, sair vitoriosa. Mas por trás dessa leveza e desdém, havia outro lado mais sombrio de seu controle. Se no negócio suas exigências pareciam força, em questões de sua própria aparência, elas se transformaram em uma verdadeira obsessão, beirando um distúrbio mental. E sobre isso, na próxima parte. Ato 3. A geometria do neurótico. Por que o mundo só conhecia o lado esquerdo? Se você quiser fazer um experimento, coloque qualquer filme com Claudette Colbert, filmado após 1930. Tente encontrar uma cena em que você veja claramente o lado direito do rosto dela em close. Você não vai encontrar. Para o espectador comum, isso passa despercebido. A magia do cinema funciona assim. Olhamos nos olhos do personagem, seguimos a emoção, a trama. Mas para os operadores de câmera, diretores de arte e cineastas da era de ouro de Hollywood, a bochecha direita de Claudette Colbert era o território mais caro e proibido do planeta. Ela a chamava de o lado escuro da lua. E isso não era uma metáfora. Era uma zona de exclusão. Muitas atrizes daquela época tinham seus ângulos favoráveis. Marlene Dietrich sabia como posicionar a luz. Greta Garbo exigia lentes específicas.
Mas o caso de Colbert era um fenômeno clínico único. Não era charme, era uma ditadura geométrica, patológica e inflexível. Claudette estava convencida de que uma pequena lesão no nariz, sofrida na infância, tornara o lado direito de seu rosto horrível. Objetivamente, isso era imperceptível, mas na cabeça dela era uma marca, uma rachadura na fachada perfeita por onde seu sucesso poderia escorrer. E para esconder esse defeito inexistente, ela fazia o mundo girar ao seu redor. Literalmente. Imagine o pesadelo logístico. Os cenários de Hollywood eram complexas construções de engenharia, custando milhares de dólares. Já estava tudo planejado. Onde ficava a porta, onde estava a lareira, de onde vinha a luz. E então, Claudette Colbert entrava no set. Via que a cena exigia que ela entrasse pela direita, o que colocaria a câmera em seu lado ruim, e parava. Ela não fazia escândalo. Ela simplesmente dizia que não podia filmar assim. E o estúdio, a contragosto, dava a ordem para desmontar os cenários, mudar portas, reposicionar móveis, reinstalar toneladas de equipamentos de iluminação. Os artistas redesenhavam os interiores, perdendo dias e orçamentos, apenas para que a senhorita Colbert pudesse entrar em cena com o ombro esquerdo à frente. Essa regra não quebrava apenas paredes, mas também pessoas. Seus parceiros masculinos, estrelas de primeira grandeza como Gary Cooper ou Clark Gable, eram forçados a se adaptar à sua coreografia. Se em uma cena romântica o herói tivesse que tocar suavemente seu rosto, ele precisava torcer o braço em um ângulo não natural para não bloquear a câmera e não forçar Claudette a virar a cabeça para o lado errado. Ela transformou o set em um campo minado, onde cada passo era calculado. Os operadores a odiavam por isso, chamando de tirania do perfil. Um dos lendários operadores da época, Joseph Walker, lembrava como Colbert pessoalmente verificava a iluminação antes de cada tomada, para garantir que nenhum raio de luz traísse seu segredo. Mas o que estava por trás dessa loucura? Não era simples vaidade feminina. Vaidade quer elogios, e Colbert queria invulnerabilidade. Ela tratava seu rosto não como parte do corpo, mas como um ativo valioso de uma corporação. Como o logotipo da Coca-Cola ou a grade de um Rolls-Royce, o logotipo não pode ser torto. Ele deve ser igual, reconhecível e perfeito em qualquer situação, esteja ela chorando, rindo ou morrendo. Esse controle maníaco do ângulo era parte de sua arquitetura de sobrevivência. Ela entendia. Enquanto o público a visse perfeita, acreditaria em seu mito. Assim que vissem o lado escuro, a magia se quebraria. E aí reside a principal ironia de sua carreira. Na tela, Claudette Colbert sempre parecia a atriz mais natural, viva e relaxada de Hollywood. Seu riso parecia espontâneo, suas reações instantâneas. Mas essa naturalidade era o resultado do mais rígido, artificial e tenso autocontrole da história do cinema. Ela nunca relaxava de verdade. Mesmo nos momentos mais íntimos na tela, seu navegador interno monitorava o ângulo da cabeça. E se o controle sobre o rosto era uma defesa passiva, a seguir veremos como ela usava seu corpo como uma arma ofensiva ativa. Vamos dissecar a cena que mudou as regras da censura e a transformou em uma lenda. Ato 4. Sexualidade como estratégia de negócio. Em 1934, Claudette Colbert já tinha provado que podia ser engraçada. Mas Hollywood é um mercado cruel, e lá existia uma regra não escrita. Se você não vende desejo, seu valor cai. É nesse ponto da carreira que surge Cecil B. DeMille, o homem que inventou o conceito de blockbuster. Ele ofereceu a ela o papel de Cleópatra. Para qualquer outra atriz, seria apenas um convite para interpretar a sedutora fatal, a femme fatale, que destrói homens com sua paixão. Mas Colbert abordou a personagem da rainha do Egito não como atriz, mas como uma executiva de alto escalão. Ela viu em Cleópatra seu reflexo,
Uma mulher que usa sua sexualidade não por prazer, mas como ferramenta política para manter o poder em um mundo dominado por homens. O ponto central do filme, e talvez a cena mais famosa da filmografia de Colbert, foi a lendária cena do banho de leite. Hoje parece um clássico, mas na época foi um desafio radical. O Código Reis, o Estatuto de Censura, já começava a apertar o cerco, proibindo a excessiva nudez. DeMille e Colbert criaram uma solução genial. Na cena, Claudette está sentada em uma banheira cheia de leite de verdade. Diz a lenda que azedou rapidamente sob as luzes quentes, transformando o set em uma queijaria. Mas Colbert nem piscou. Não vemos nada proibido. O leite esconde tudo. Mas é justamente essa sugestão que cria uma tensão elétrica. O mito diz que DeMille explorou o corpo da atriz para arrecadar bilheteira. A realidade é que Colbert controlava cada bolha naquela banheira. Veja como ela atua na cena. Não há submissão de concubina. Não há luxúria lânguida e pegajosa típica das atrizes do cinema mudo. Claudette atua com ironia. Ela espirra, ri, brinca com barquinhos. Ela exibe seu corpo ao público e a César, como um comerciante exibe a melhor seda, conhecendo seu valor, mas sem entregá-lo de graça. Foi marketing sexual de alto nível. Colbert não tinha as curvas voluptuosas de Mae West ou a beleza enigmática e trágica de Greta Garbo. Seu corpo era moderno, atlético, quase andrógeno, e ela fez disso sua vantagem. Em Cleópatra, ela vendeu ao mundo um novo tipo de sexualidade, o erotismo intelectual. Ela mostrou que a coisa mais sexy em uma mulher é sua confiança de que ela é quem manda. O filme foi um sucesso financeiro colossal. Mas para Colbert foi também uma vitória estratégica. Ela provou a Paramount que podia carregar nas costas frágeis, sempre voltadas para a câmera do lado esquerdo, um épico histórico multimilionário. Ela usou a nudez como moeda para comprar ainda mais independência. Após Cleópatra, seu status tornou-se intocável. Ela se tornou a mulher que podia se despir diante das câmeras, e ainda assim ninguém ousava olhar para ela de cima. Mas se na tela ela manipulava paixões com maestria, controlando imperadores e generais, em sua vida real e privada, reinava um frio que deixava até seus próximos desconfortáveis. Sua abordagem ao casamento era tão pragmática que mais parecia um pacto de não agressão do que a união de dois corações. E é sobre esse estranho, estéril amor que falaremos a seguir. Ato 5. Vida privada no bunker. Casamento sem fronteiras. Se na tela Claudette Colbert era o símbolo do amor romântico, capaz de superar qualquer obstáculo, desde as muralhas de Jericó até barreiras sociais, na vida real, sua visão de amor era, para dizer o mínimo, pouco convencional. Era estéril, segura e assustadoramente racional. A história de Hollywood está cheia de casamentos escandalosos. Estrelas que se juntavam, quebravam pratos, traíam-se sob os olhos dos paparazzi e se separavam com manchetes estrondosas. A vida de Elizabeth Taylor, ou Ava Gardner, parecia um campo de batalha. Claudette Colbert escolheu outra estratégia. Transformou seu casamento em um acordo diplomático com fronteiras bem definidas. Em 1928, ela se casou com o ator e diretor Norman Foster. Parecia um belo casal, o início de uma longa jornada. Mas logo após o casamento, os recém-casados fizeram algo que chocou a sociedade. Foram morar em casas separadas. Isso não foi uma medida temporária. Era um estilo de vida. Claudette continuou vivendo em uma casa luxuosa com sua mãe Jeanne, enquanto seu marido legal morava em um chalé separado, a alguns quarteirões de distância. A versão oficial para a imprensa dizia que eles escondiam o casamento para não prejudicar a carreira, já que os estúdios gostavam de vender atrizes como livres e disponíveis. Mas a verdade era bem mais prosaica e dura. A arquiteta desse muro era a mãe de Claudette. Jeanne Low era o clássico exemplo de mãe de palco,
uma mulher autoritária e controladora que dedicou a vida ao sucesso da filha e não pretendia dividi-la com ninguém. Ela abertamente não gostava de Norman Foster. Qualquer outra mulher no lugar de Claudette teria que escolher: rebelar-se contra a mãe por amor ou romper com o amado pela família. Colbert encontrou um terceiro caminho, um caminho de compromisso absoluto, que lhe permitia manter o controle. Ela visitava o marido conforme um cronograma. Seus encontros lembravam encontros de amantes, não a rotina de um casal. Em seu relacionamento, não havia espaço para meias espalhadas, brigas matinais pelo banheiro ou silêncios cansados no café da manhã. A rotina é onde nasce a vulnerabilidade. Ao eliminar a rotina, Colbert eliminou o risco de se verem verdadeiros, fracos, pouco atraentes. Esse casamento de visitas durou 7 anos. Quando finalmente se divorciaram em 1935, aconteceu de maneira silenciosa, sem escândalos, como se o contrato simplesmente tivesse expirado. O segundo casamento de Claudette, com o Dr. Joel Pressman, foi mais tradicional externamente. Eles moravam sob o mesmo teto, mas a essência permaneceu a mesma. Ela escolheu alguém fora do meio artístico, um cirurgião, um homem da ciência. Ele era para ela um civil. Foi uma escolha segura. Ele não podia competir com ela na fama, não podia dizer-lhe como atuar. Ele era um apoio confiável, uma função de suporte. Psicólogos diriam que Claudette Colbert tinha um medo pânico de fusão emocional. Ela temia se dissolver em outra pessoa, perder as fronteiras de seu eu, que ela havia construído com tanto cuidado. Para ela, a casa não era um ninho familiar, mas um bunker, um lugar onde ela podia tirar a máscara, remover a maquiagem e ficar sozinha, ou sob a vigilância da mãe. O homem nessa equação era uma variável que podia, e às vezes precisava, ser excluída. Essa distância a salvou das tragédias que destruíram a vida de muitas de suas contemporâneas. Ninguém podia partir seu coração, porque ela nunca o entregou por completo. Ela sempre manteve o controle de sua alma. Mas essa mesma distância também influenciou sua técnica de atuação. Colbert desenvolveu um estilo único de interpretação, que lhe permitia ser convincente sem mergulhar no abismo da autodestruição. Ela se tornou uma mestre da velocidade e do ritmo, criando o que hoje chamamos de técnica anti-diva. É sobre isso, sobre como ela atuava mais rápido do que o público conseguia perceber qualquer falsidade, que falaremos no próximo ato. Ato 6. Técnica anti-diva. Por que ela atuava tão rápido? Na história da atuação, existem 2 polos principais. Em um deles estão os rasgadores de corações, como Bette Davis ou, mais tarde, Marlon Brando. Eles se entregam por completo, gritam, choram lágrimas reais, fazendo o público sentir uma dor física com sua presença na tela. É o método da ferida sangrenta. Claudette Colbert estava no polo oposto. Ela inventou e aperfeiçoou a técnica anti-diva. Sua principal ferramenta era a velocidade. Se você rever os diálogos dela em filmes dos anos 30, especialmente em comédias como Meia-Noite ou As Aventuras em Palm Beach, vai notar algo impressionante. Ela fala suas falas com a velocidade de uma metralhadora, mas com uma dicção cristalina. Ela nunca trava. Não faz pausas significativas para mostrar profundidade emocional. O mito diz que isso era apenas um padrão do gênero screwball comedy, um gênero onde todos falam rápido e de forma caótica. A realidade é mais complexa. Para Colbert, esse ritmo era uma forma de armadura. Psicologicamente, uma pausa em uma conversa ou atuação é um momento de vulnerabilidade. No silêncio, o espectador pode olhar nos olhos do ator e ver medo, insegurança ou vazio. A pausa exige a exposição da alma. Claudette Colbert, que tinha um medo profundo de perder o controle, instintivamente evitava esses vazios. Ela preenchia o espaço com palavras, movimento, leve ironia.
Ela era como um boxeador leve e experiente, que flutua constantemente pelo ringue, não dando ao adversário, neste caso, o público ou o parceiro, a chance de desferir um golpe emocional pesado. Enquanto ela se movia, estava segura. Isso criava um efeito único de aerodinâmica. O drama ricocheteava nela. Mesmo em filmes trágicos, como Imitação da Vida, 1934, onde interpretava uma mãe solteira construindo um império de negócios, Colbert atuava de forma contida. Onde outra atriz choraria alto, borrando a maquiagem, Claudette apenas apertava levemente os lábios e ajeitava o cabelo. Suas lágrimas, se apareciam, eram cuidadosas, designer. Elas não desfiguravam o rosto, não quebravam a geometria do quadro. Os críticos da época chamavam isso de elegância. Nós, olhando do século XXI, vemos nisso o medo da contaminação emocional. Ela não queria se sujar com o sofrimento. Queria mostrar que uma mulher pode passar pelo inferno e sair de lá sem amassar a saia. Essa técnica exigia uma disciplina colossal. Atuar facilmente é o trabalho mais árduo no cinema. Tente recitar um texto complexo em uma só respiração, mantendo um sorriso irônico e ao mesmo tempo controlando o movimento da cabeça para esconder a bochecha direita. Isso é nível de neurocirurgia. Colbert odiava improvisação. Improvisação é caos. Ela chegava ao set com um roteiro decorado até a última vírgula. Ela conhecia o ritmo de cada cena. Ela era o metrônomo dessa era. É por isso que ela se encaixou tão bem nos filmes de Ernest Lubitsch. O famoso toque Lubitsch implicava que sexo e drama eram tratados com insinuação, através de uma porta fechada, com um leve sorriso. Colbert era o instrumento perfeito para esse estilo. Ela era a mulher que entendia tudo, mas não dizia nada diretamente. Sua técnica era o triunfo da inteligência sobre o instinto. Ela não vivia os papéis, ela os construía. E essa era a sua principal defesa. Se você não coloca seu verdadeiro coração no papel, ele não pode ser partido se o filme fracassar. Mas de onde vinha essa necessidade de uma proteção tão sólida? Por que uma mulher bonita, rica e bem-sucedida sentia a necessidade de estar sempre correndo, verbal e fisicamente, para não ser capturada? A resposta está em seu passado, que ela tão cuidadosamente invernizava com charme francês. Por trás da máscara de rainha de Hollywood, escondia-se uma menina imigrante assustada. Ato 7. Raízes do aperto de ferro. Para entender por que uma mulher adulta exige que o expediente termine pontualmente e por que transforma seu rosto em uma fortaleza impenetrável, é preciso olhar seu passaporte. E mais importante, sua infância. O mundo a conhecia como Claudette Colbert, a personificação do sonho americano, a mulher que interpretou a herdeira mais famosa dos Estados Unidos em Aconteceu Naquela Noite, e a mãe americana mais famosa em Desde que Partiste. Ela parecia ser a própria essência de Hollywood, mas essa talvez tenha sido sua atuação mais genial. Na verdade, Claudette Colbert nunca existiu. Existia Emily Chauchon, nascida na França em 1903. Quando ela tinha apenas 3 anos, sua família deu o que parecia um salto no abismo. Emigraram para Nova York. No início do século XX, emigrar não era uma viagem confortável de classe executiva. Era um rompimento de raízes, perda de status e mergulho no caos de uma língua e regras estranhas. A psicologia de uma criança imigrante é uma matéria especial. Mesmo que a criança seja pequena, ela absorve a ansiedade dos pais pela pele. Ela vê como o pai e a mãe, confiantes em casa, de repente se tornam impotentes ao tentar se explicar na loja. Ela entende uma verdade assustadora. Estabilidade é uma ilusão. Tudo pode desaparecer em um instante. A pequena Emily aprendeu essa lição com perfeição. É aqui que reside a raiz de seu perfeccionismo maníaco. Um imigrante não pode ser mediano. Para ser aceito, você deve ser impecável.
Deve falar a língua melhor do que os locais. Deve trabalhar mais do que os locais. Deve parecer melhor do que os locais. E Claudette fez disso sua missão. Preste atenção em sua fala nos filmes. Não é apenas um bom inglês. É um inglês destilado. Ela apagou qualquer vestígio de sotaque francês, construindo sua dicção como uma arma. Tornou-se um camaleão cultural, capaz de se adaptar a qualquer ambiente social, apenas para não ser desmascarada como uma forasteira. Sua mãe, Jenny Low, teve um papel crucial nisso. A avó de Claudette, mãe de Jenny, era das Ilhas do Canal e falava inglês fluentemente, mas foi Jenny quem impulsionou as ambições da filha. Ela inculcou em Emily uma ideia simples: o mundo é cruel, e a única defesa contra ele é o sucesso, que pode ser medido e guardado no banco. É por isso que o dinheiro era tão importante para Claudette Colbert. Quando em 38 ela negociava seus cachês recordes, não era movida pela ganância de uma diva de Hollywood. Era movida por um medo profundo e visceral da pobreza. O medo de voltar a ser aquela menininha em uma Nova York enorme e estranha, sem nada. Cada contrato era um tijolo na parede que ela construía entre si e o caos. Cada recusa em filmar após as 5 da tarde era uma forma de dizer: agora eu faço as regras. Agora eu sou a dona do pedaço. Ela nunca se permitiu relaxar e acreditar que era uma de nós. Em Hollywood, sempre manteve uma certa distância. Não participava das festas barulhentas, não entrava na corrida por amizades com as pessoas certas apenas por amizade. Comportava-se como uma diplomata em um país estrangeiro, educada, correta, mas sempre com a mala pronta. Esse síndrome do imigrante deu a ela uma vantagem colossal sobre as concorrentes. Enquanto outras atrizes gastavam energia com emoções, intrigas e romances, Colbert trabalhava. Ela via a atuação como um ofício de sobrevivência. Mas sobreviver exige sacrifícios. E o principal sacrifício foi a possibilidade de ser fraca. Quando no final dos anos 40, ela teve a chance de interpretar um papel que poderia redefinir sua carreira e mostrar sua verdadeira profundidade, o destino pregou uma peça cruel. E esse episódio se tornou um símbolo de como sua cautela acabou levando à derrota na batalha pela imortalidade histórica. Estamos falando do filme A Malvada e sua guerra silenciosa com Bette Davis. Ato 8. Guerra com Bette Davis. Rejeição ao drama. 1950. Hollywood está à beira de uma revolução. A era das deusas glamourosas está acabando, e a era das pessoas nervosas e quebradas está começando. E o campo de batalha onde a velha ordem enfrentou a nova foi o filme A Malvada. A história oficial diz: Claudette Colbert deveria interpretar o papel principal, mas quebrou a coluna durante as filmagens de outro filme e foi substituída por Bette Davis. Mas se olharmos mais a fundo, veremos que essa substituição não foi um acaso. Foi uma rendição da estética à verdade. Foi uma guerra silenciosa entre duas abordagens de vida, duas religiões. De um lado, Bette Davis, mulher caos, atriz que se alimentava de conflitos. Ela não tinha medo de ser feia. Estava disposta a arrancar a própria pele diante da câmera se o papel exigisse. Para ela, a arte era um ato de autoimolação pública. Do outro lado, Claudette Colbert, mulher ordem, atriz que construiu sua carreira garantindo que o público nunca visse seu suor. Para ela, a arte era um ato de esconder imperfeições. O papel de Margot Channing, uma estrela da Broadway, envelhecendo, horrorizada ao ver a juventude escorrer por entre os dedos, era uma armadilha para Colbert. O roteiro de Joseph Mankiewicz exigia que a atriz não apenas interpretasse o medo da velhice, mas confessasse esse medo. Imagine Claudette Colbert nesse papel. Poderia uma mulher que por décadas proibiu que filmassem seu lado direito, por causa de um pequeno defeito, permitir que o operador capturasse suas rugas em close sem um filtro suave?
Poderia ela, cujo contrato terminava exatamente às 5 da tarde para manter o frescor, interpretar uma cena de histeria bêbada com o rímel borrado de forma assustadora e não fofa? Não. A lesão nas costas de Colbert parece quase um recuo psicossomático do corpo. Seu corpo parecia sabotar o projeto. Seu subconsciente puxou o freio de emergência. Porque para Claudette Colbert, interpretar Margot Channing de verdade significaria destruir sua maior obra-prima, o mito de sua própria perfeição. Quando Bette Davis entrou no projeto, ela fez o que Colbert nunca ousaria. Ela trouxe para o filme o cheiro de sangue. Davis pediu aos figurinistas que fizessem vestidos um tamanho menor, para que apertassem o corpo, criando desconforto. Ela falava com uma voz rouca e fumante. Ela interpretava uma mulher que perdia a guerra contra o tempo e saboreava essa derrota. Claudette Colbert perdeu essa batalha por um lugar na história do drama, porque se recusou a participar da pornografia do sofrimento. Foi sua recusa consciente, mesmo que através de uma lesão. Ela não quis entrar na categoria de atrizes de caráter, que fazem rir ou assustam com seu declínio. Ela escolheu permanecer na memória do público como uma estatueta perfeita, congelada no tempo, mesmo que o preço fosse recusar o maior papel feminino da década. Bette Davis ganhou fama por sua coragem de ser velha. Claudette Colbert manteve sua dignidade, recusando-se a participar disso. Foi uma guerra em que Davis venceu a batalha pelo realismo, mas Colbert venceu a guerra pela preservação de sua própria psique. Ela entendeu antes dos outros. Se você começar a negociar suas cicatrizes, o público nunca se saciará. E ela fechou a porta na cara dessa nova, cruel era. Foi essa recusa que fez sua saída do cinema não ser uma fuga, mas um exílio real, sobre o qual falaremos a seguir. Ato 9. Retiro nas sombras. Recusa em se tornar um monstro. Nos anos 60, Hollywood deu à luz um novo e assustador gênero que os críticos cínicos apelidaram de Hagsploitation. Eram filmes de terror onde as grandes beldades do passado interpretavam mulheres velhas, loucas e assustadoras. O exemplo mais marcante foi O que Terá Acontecido a Baby Jane, onde Bette Davis e Joan Crawford, outrora ícones de estilo, se cobriam de maquiagem grotesca, gritavam e se maltratavam para divertir o público. Elas estavam dispostas a tudo para permanecer sob os holofotes. Elas comercializavam sua própria decadência. Claudette Colbert olhou para esse circo e fez o que sabia fazer de melhor. Ela disse, não. Para ela, uma mulher que construiu sua carreira na estética visual impecável, transformar-se em monstro era pior que a morte. Seu narcisismo, que muitos viam como fraqueza, naquele momento se tornou sua boia de salvação. Ela respeitava demais a Claudette Colbert, que criou para permitir que o público zombasse dela. Ela entendia a cruel aritmética da idade. A câmera, que antes era sua amante, com o tempo se tornava sua acusadora. O close-up não perdoava mais erros. E em vez de implorar por misericórdia ou tentar rejuvenescer com cirurgias plásticas que transformavam o rosto em uma máscara, ela mudou de campo de batalha. Colbert voltou para onde começou, o teatro. Foi um movimento estrategicamente genial. O palco do teatro está a uma distância do público. Entre a atriz e a plateia há uma distância salvadora, um colchão de ar, que pode ser preenchido com a iluminação correta. No teatro, uma mulher de 40 anos pode interpretar uma de 20, e ninguém notará as rugas se ela se mover com leveza e falar com clareza. E ela ainda se movia com a mesma agilidade. Em 58, ela voltou triunfante a Broadway na peça Carousel of Marriage. Ela provou que seu talento não dependia de edição, mas mesmo lá no palco, ela permanecia fiel às suas neuroses. Ela pessoalmente verificava a posição dos refletores para garantir que as sombras caíssem corretamente. No entanto, o ato mais radical de sua autonomia
foi a mudança. A maioria das estrelas de Hollywood, ao se aposentar, permanecia em Beverly Hills, transformando-se em fantasmas de suas próprias mansões, como Norma Desmond em Crepúsculo dos Deuses. Elas frequentavam festas onde ninguém as reconhecia e se entregavam à bebida por saudade do passado. Claudette Colbert comprou a propriedade Belle Rive, na ilha de Barbados. Ela não foi apenas de férias. Ela criou seu próprio reino, distante milhares de milhas de Hollywood. Lá, entre jardins tropicais e o oceano, ela continuou a viver como estava acostumada, em luxo, disciplina e, principalmente, com total controle sobre quem havia. Ela dividiu sua vida em 2 compartimentos impenetráveis. Metade do ano ela passava em Nova York, brilhando na alta sociedade, frequentando estreias e mantendo o status de socialite. A outra metade ela passava em Barbados, onde nadava todos os dias, mesmo aos 80 anos, mantendo a silhueta de uma adolescente. Ela não se tornou uma reclusa. Ela simplesmente demitiu o público. Quando jornalistas perguntavam por que ela não escrevia memórias e lhe ofereciam somas enormes por isso, ela respondia com uma cortesia gelada: "Eu não vivo do passado, eu vivo na quinta-feira." Essa frase é a quintessência de sua filosofia. Memórias são uma admissão de que o melhor já passou. Memórias exigem confissão, exigem expor a alma, contar sobre medos, traições, sobre aquele lado sombrio. E Claudette Colbert não estava disposta a entregar seu segredo a ninguém, nem mesmo à história. Ela morreu em 96, vivendo 92 anos. Ela sobreviveu a quase todas as suas rivais. Ela viu Judy Garland desvanecer no esquecimento, Marilyn Monroe se suicidar, Bette Davis se tornar uma ruína. Colbert partiu para a eternidade com o cabelo impecável, as unhas perfeitas e uma fortuna que lhe permitia não depender de ninguém. Ela manteve seu mito intacto até o fim. Mas será que ela foi feliz nessa torre de marfim dourada? Ou será que seu controle perfeito se tornou sua maldição, condenando-a à solidão mais brilhante e confortável do mundo? Ato 10. Solidão no topo. Quando olhamos para as fotos em preto e branco de Claudette Colbert, vemos um sorriso. Aquele sorriso aberto, radiante, que promete leveza. Mas agora, conhecendo a anatomia de sua carreira, devemos enxergar algo mais por trás desse sorriso. O sorriso de aço de uma sobrevivente. Claudette Colbert é uma anomalia única na matriz de Hollywood. O sistema de estúdios era uma máquina gigante de moer carne, criada por homens para transformar a juventude feminina em dólares. O ciclo era simples: encontrar a beleza, explorá-la, quebrá-la e descartá-la, substituindo-a por uma nova. Marilyn Monroe foi devorada por esse sistema porque buscava amor nele. Judy Garland foi esmagada porque não conhecia a vida fora de suas paredes. Até mesmo a grande Bette Davis, com toda sua força, teve que lutar contra o sistema usando seus métodos sujos, perdendo saúde e nervos. Claudette Colbert venceu todos. Ela não lutou contra a máquina de moer. Ela se tornou a engenheira que estudou o mecanismo e encontrou o botão de desligar. Sua vitória prova uma verdade cruel e desconfortável. No mundo patriarcal, a segurança absoluta de uma mulher só é possível ao custo de renunciar a uma vida espontânea. Colbert construiu ao seu redor uma fortaleza perfeita. Suas paredes eram feitas de contratos com cláusulas de 5 horas da tarde. Seu fosso estava cheio de dinheiro, que ela acumulava com um cinismo frio. Sua guarda era composta por operadores que tinham ordens de nunca filmar seu lado direito. Mas o que havia dentro dessa fortaleza? Dentro estava sentada a pequena imigrante Emily, que tinha tanto medo de que o mundo se tornasse instável novamente, que decidiu congelá-lo. Ela sacrificou a possibilidade de ser real. Ser real significa ser imperfeita. Significa ter um ângulo ruim, um casamento fracassado, rugas, colapsos, escândalos.
Significa permitir que alguém te veja frágil. Colbert negou ao mundo esse prazer. Ela transformou sua vida em uma cena interminável, impecavelmente iluminada. Ela mesma era sua diretora, sua produtora e sua principal censora. O preço dessa autonomia é a esterilidade. Em sua biografia, não há grandes paixões, loucuras, não há aquela carne de que a vida comum é feita. Sua biografia lembra um relatório contábil, onde o débito se equilibra perfeitamente com o crédito. E no final há um carimbo em negrito: lucro obtido, riscos eliminados. Ela provou que a autonomia é realmente a forma mais perigosa de liberdade. Perigosa não para o sistema, mas para a alma. Porque o controle total mata não só o medo, mas também a possibilidade do milagre. Nada de ruim poderia acontecer com ela, mas nada subitamente maravilhoso também poderia. Afinal, isso não estava no contrato. Ela morreu aos 92 anos, rica, respeitada e bela. Ela partiu invicta. Ela venceu o cassino chamado Hollywood. Mas ao olhar para seu perfil esquerdo perfeito, é impossível não pensar: quanto ela perdeu, simplesmente porque tinha medo de virar a cabeça e olhar o mundo de outro ângulo. A história de Claudette Colbert não é um conto de fadas da Cinderela. É um manual de fortificação pessoal. E cada um de nós, ao olhar para ela, deve responder a si mesmo: o que é mais importante? Estar vivo e vulnerável ou ser impecável e solitário? Colbert fez sua escolha e nunca se arrependeu dela. Pelo menos, é o que ela afirmava em suas entrevistas. E sabemos que ela sempre dizia apenas o que queria que ouvíssemos. O poder do não, saber a hora de sair de cena, deixar o set ou até mesmo abandonar a profissão, dá mais poder do que insistir em ter razão. Estar disposto a perder um contrato coloca você no controle da situação. Monetização das fraquezas. Colbert transformou seu complexo com o rosto em uma ferramenta que fez a indústria trabalhar a seu favor. Converta suas fraquezas nas cláusulas mais valiosas do seu contrato. Higiene emocional. Distância não é arrogância, é armadura. Em ambientes tóxicos, como era Hollywood nos anos 30 e como é o mundo corporativo moderno, sobrevive quem não mistura trabalho com alma. Claudette Colbert usou o controle como escudo. Ela ergueu paredes de dinheiro e contratos ao seu redor para que o mundo simplesmente a deixasse em paz. Mas na história do cinema, houve alguém cuja obsessão por controle fazia os métodos de Colbert parecerem brincadeira de criança. Alguém que usava o riso não como cura, mas como um ato de autodefesa agressiva e dominação total. Estamos acostumados a ver Charlie Chaplin como um excêntrico bondoso, o pequeno vagabundo que trazia alegria às pessoas. Essa é a maior mentira da história da comédia. Na verdade, o vagabundo não é uma figura fofa, mas uma armadura psicológica de um ditador. Quer saber por que o riso de Chaplin não era um ato de bondade, mas uma forma de subjugar a realidade que um dia tentou destruí-lo? E como o homem mais engraçado do mundo se tornou o controlador mais rígido da história da arte? Assista à minha análise e inscreva-se no canal para não perder novos episódios.